Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, civil da SA Solução de Engenharia e estou aqui para mais uma dica em minutos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a corrosividade das fezes das aves. E também, você sabe como é que limpa corretamente quando ela cai no seu automóvel? Não? No final do vídeo eu te explico. Mas antes, vamos à nossa vinheta. Veja bem, tem uma superstição popular que diz que se uma ave defeca em você, no seu carro, na sua casa, significa que riqueza está por chegar. Será mesmo? Será que é sorte quando isso acontece? Será que a gente tem que ficar feliz quando vê aquelas fezes no nosso automóvel? É exatamente o contrário. Porque além de ter um efeito estético muito ruim, né, em monumentos, nas estruturas metálicas, nas tubulações, no ambiente de um modo geral, as aves promovem gastos de milhões e milhões de dólares a indivíduos, indústrias, empresas, em quê? Devido à limpeza, devido a reparos, recuperações, consertos de equipamentos, conserto de tubulações. Então tudo isso gera milhões e milhões de dólares de gastos anuais, certo? E veja, e às vezes essas fezes podem colaborar para um total colapso da estrutura. Foi o que aconteceu aqui nessa ponte em Minneapolis, Minnesota, nos Estados Unidos. Então você vê aqui essa ponte aqui com 4 faixas, né, 4 indo e 4 vindo, que ela entrou em colapso em agosto de 2007. E foi concluído que as fezes dos pombos que tinham nas vigas aceleraram a corrosão e colaboraram para que esse colapso ocorresse. Agora, o mais interessante disso tudo é que os engenheiros estruturais já tinham conhecimento deste problema desde 1987, quando eles fizeram a vistoria, eles perceberam o grande acúmulo de fezes de pombo nas estruturas metálicas da ponte. E apenas em 1996 foi que eles fizeram algumas proteções para evitar que os pombos fizessem um ninho nessas vigas. Só que não evitou que eles fizessem ninhos e fizessem os seus serviços em outras estruturas metálicas. Então, você vê, se você sabia desde 87, só tomou atitude em 96, provavelmente não tomou mais nenhuma atitude. E o processo foi acontecendo, chegou à conclusão que os excrementos de pombos foram realmente quem colaboraram muito para que tivesse esse colapso. Agora veja, por que as fezes das aves são tão corrosivas? Por que elas agridem tanto as nossas estruturas, os nossos monumentos? Então a primeira explicação, ela vem da biologia. É o seguinte, diferente dos mamíferos, as aves não possuem bexiga. Então, o que é formado no rim, né, a urina, se junta com o que é formado no intestino, que é o bolo fecal, e se junta na cloaca, né, e sai de uma vez só. Ou seja, as fezes das aves, ela vai junto com o quê? Sal e amônia, que são muito corrosivos, são muito ácidos. Tá? Então você tem um processo que você tem já lança junto a urina com as fezes que vêm da bexiga e que vêm do intestino, respectivamente. Tá? Então você consegue o quê? Essa primeira explicação, por que as fezes das aves são tão ácidas. Agora, a segunda e terceira explicação vem da química. Então veja, a primeira explicação química é que quando as fezes da ave seca, ela fica com o sal muito concentrado. Tá? Então ele perde a umidade e o sal fica muito concentrado. E quando a chuva chega, reage com esse sal concentrado e com a amônia, provocando reações eletroquímicas que corroem a superfície abaixo das fezes, né? Ou seja, corrói a superfície, danifica a superfície abaixo das fezes. E a segunda explicação química é que a natureza gosta do equilíbrio. Quando você tem um componente ácido, significa que ele tem mais íon de hidrogênio do que íon de hidróxidos. Então o que acontece? Quando você coloca esse componente sobre uma superfície, ele vai tentar capturar íon hidróxido para poder fazer o equilíbrio. Então ele começa a danificar a superfície para poder fazer esse equilíbrio. A gente tem que lembrar o quê? Quanto maior a quantidade de hidrogênio do material, mais ácido ele é, consequentemente menor é o pH. Então, quanto mais hidrogênio, menor é o pH. Então, quanto mais hidrogênio você tem, mais agressivo. Por quê? Porque ele vai ter mais hidrogênio para tentar danificar a sua estrutura. Por isso que o ácido, quanto mais forte, mais agressivo ele é. Exatamente para promover esse equilíbrio, ele vai atrás de muito mais hidróxidos para que ele possa fazer este equilíbrio. Ou seja, tendência natural da neutralização. A próxima explicação é a explicação
física, é a famosa termodinâmica. A gente sabe o quê? Todo sólido, quando esquenta, ele expande. E quando ele esfria, ele retrai. Isso por quê? Porque quando o sólido está quente, né, quando a temperatura aumenta, as moléculas começam a se ricochetear entre elas, tá dando uma velocidade muito grande, aumentando o espaço entre elas, ou seja, se ela aumenta o espaço entre as moléculas, ela aumenta o volume. Quando ela esfria, esse ricocheteamento, essa velocidade diminui, então o que acontece? Ela aproxima as moléculas, aproximando as moléculas, diminui. Então, quando você tem a expansão, claro que você facilita a penetração desses ácidos dentro do material, do substrato que ele está sobre ele. Então, essa fadiga, né, de expandir e retrair, também facilita a agressividade da agressividade das fezes das aves no substrato que ele está depositado, tá? E além de tudo isso, de todo esse processo, ainda tem interação ambiental. Por quê? Porque essas fezes, elas são propícias para desenvolver micróbios que crescem e criam ácidos adicionais. Ou seja, além de todo o ácido que você já tem nas fezes das aves, você pode criar mais, claro, durante o tempo você vai criando condições para micróbios que excretam ácido. Então você aumenta mais ainda o poder corrosivo desse material. Então quanto mais tempo você tem essas fezes na sua estrutura, no seu automóvel, mais agressiva ela vai ficando com o tempo. Tá? Então veja, o que elas fazem, quais são os danos na nossa estrutura? No concreto, primeiro, manchas. Né? Você percebe logo aquelas manchas, porque ela vai adentrando no concreto e manchando, mas não é o pior. O pior é que ela danifica por lixiviação nas microfissuras, né? Aquele processo que eu disse, né? Abre, fica mais microfissuras, vai entrando. Né? A lixiviação, a gente tem que se lembrar que é a passagem de um líquido por dentro de um sólido, né? Que ele sai extraindo, nesse caso, vai extraindo os óxidos do concreto, né? Só que agora, além de ser uma água pura, ela vai ser uma água com ácido que vai adentrar dentro do concreto. E a gente sabe que quando o ácido chega perto do metal, o que acontece? Corrosão. Então, as fezes das aves, desculpe que eu acabei dando um chute aqui na mesa e pensei que ia cair o negócio aqui, mas vamos lá, desculpe aí. Então veja, você percebe que esse é o dano que ela promove no ácido. Então você já entende o processo que ocorre. Então a gente teve fezes de pombo, de pássaro, a melhor coisa é logo limpar, porque com certeza ele vai promover a deterioração da sua estrutura, além, né, de você poder ter problema de saúde nas pessoas, porque ela é muito agressiva ao ser humano. Tá? E no automóvel, o que é que acontece? Então veja, como eu já falei, não é sorte. Primeira coisa, a gente tem que entender que não é sorte. Então, quando as fezes do pombo, da ave caem no seu automóvel, ela faz aquele mesmo processo de tentar equilíbrio, vai ter aquela mesma termodinâmica, vai ter todo o processo que ocorre. Só que no carro, o que é que vai acontecer? Os íons hidrogênio do ácido das fezes vai atrás do hidrocarboneto exatamente da película protetora que é o verniz. Então ele vai danificando essa película protetora muito rapidamente. E o outro fato interessante que vem da termodinâmica, quando o carro está lá no dia, no sol, o que acontece? O sol esquenta a estrutura metálica do carro, né, a chapa do carro, e ele dilata. Então quando o metal dilata a tinta de base e dilata o verniz. Só que esse verniz, quando ele dilata, ele fica mais poroso. Então ele permite que o ácido das fezes penetre no próprio verniz. E quando à noite você para seu carro na garagem, esfria, dependendo do lugar, esfria muito, tem garoa, então você já vai ter umidade para ajudar e tudo mais. Quando o verniz contrai, ele deixa o quê? Ele envolve esse ácido já dentro do verniz. Então você vê que esse processo, você deixa um dia, você deixa 2 dias aquelas fezes, então ele vai expandir, vai retrair à noite, vai expandir, vai retrair. Se for um lugar com muita umidade, vai ter umidade, vai ter... Então você tem rapidamente o quê? Um processo de deterioração na pintura do seu automóvel. E por que você percebe logo, ele fica logo opaco? Porque exatamente esse processo termodinâmico que faz com que o ácido entre no verniz, ele deixa a superfície irregular, e ele perde o brilho. Então, quando vem a luz, não existe mais o reflexo da luz. Sem reflexo da luz, você já começa a sentir aquela mancha opaca no seu carro, tá? Então, como evitar as fezes no automóvel?
não tem como você evitar na realidade, né? Se o pássaro quer acertar seu carro, ele vai acertar. Agora você pode tomar algumas atitudes que não é comum. Normalmente o que é comum é a gente querer parar o carro debaixo de uma árvore. Só que você para o carro debaixo de uma árvore, realmente ele vai ficar num ambiente gostoso, não vai esquentar quando você voltar no está quente, mas você pode possibilitar que os pássaros comecem a mirar o seu carro. Outro ponto é debaixo de fios elétricos, que tem muito pombo. A gente sabe que tem lugares que tem pombo demais. Então você tem que evitar árvores, fios elétricos ou qualquer anteparo que possa facilitar o pássaro pousar e fazer o serviço do seu carro. Claro que aqueles torpedeiros, né, aqueles aviões que passam soltando torpedo, aí é questão de sorte, né, ou azar. Então, se acontece de você ver as fezes de pássaro no seu automóvel, o que você deve fazer? Como você deve limpar corretamente? A primeira coisa é nunca passar um pano, esfregar um pano sobre as fezes. Por quê? Porque as fezes de pássaro contêm areia e contém resto de ossos, pedacinhos de ossos que são abrasivos. Se você passa esse material, você pode danificar a película protetora, né? Você pode danificar o verniz e já complicar tudo para você remover isso aí. Então, como é que você remove esse material de uma forma correta? Primeiro, você o mais rápido possível remover. Eu já falei, né, que à noite ele vai expandir a lataria, vai fazer todo aquele processo, de dia ele vai, e à noite, de dia ele vai esquentar e à noite ele vai retrair. Então, você tem que evitar que isso ocorra com o seu carro. Então, notou umas fezes na lataria do carro, limpar automaticamente. Como é que você limpa de forma correta? Nem sempre a gente tem o produto correto para fazer isso. Então veja, você pega uma franela úmida e coloca sobre as fezes e deixa por alguns minutos. O que acontece? Essa umidade dessa franela vai amolecer as fezes. Depois que você amolece a fezes, depois de alguns minutos, você vai suavemente e remove. Você não faz nenhuma fricção. Você vai suavemente e remove essas fezes. Quanto mais cedo você fizer a limpeza, mais fácil será a limpeza do seu automóvel, tá? Então, lembre-se, nunca esfregar um pano seco, sempre umedecer, deixar ele, mesmo que ela esteja mole, deixar ele amolecer mais e você retira e não tem nenhum problema, tá? Porque não existe uma corrosão instantânea, né? O ácido vai reagir, quando você bota umidade vai reagir, mas não é instantâneo que você vai já agredir rapidamente a sua estrutura, tá? Observação importante. Primeiro, nunca usar força, movimento de fricção ou raspagem, mesmo depois de você umedecer. Sempre com muita suavidade devido ao que eu falei. Tem areia e tem pedacinhos de osso. Segundo, caso não tenha sumido completamente, repetir o processo até você conseguir eliminar. Agora, se o dano já está muito grande, você deixou durante muito tempo, já está aquela mancha, aí vai ter que levar para o especialista para ver se um polimento resolve, que vai dar uma camada protetora, né? Se você pode... se vai ter que repintar. Claro que se a gente sempre insera o carro de tempo em tempo, você cria uma proteção sobre o verniz, né? Então aquele encerar o carro, botar cera no carro, né? Fazer aquele polimento, né? Então você protege a pintura do seu carro quanto às fezes de pássaros, tá? Agora, como é um produto que a gente sabe que é agressivo, utilizar luvas, lavar bem as mãos depois, tá? Então você consegue com esse processo, então, para evitar não estacionar debaixo de árvores, de fios ou de alguma coisa que possa ter, encerar de vez em quando o carro, né, dar aquele polimento para que tenha uma camada protetora sobre o verniz protetor da pintura, né, que vai dar uma longa vida, e caso tenha acontecido, limpar o mais rápido possível com esse sistema que eu acabei de lhe mostrar. Já com a estrutura, não tem jeito. Se você está com o sistema, quanto mais rápido você remover, como eu digo, menos dano você traz à estrutura. Mas se você chegou a acumular, é fazer a limpeza, ver qual foi o dano que provocou e aí promover o reparo necessário. Se vai ser simplesmente fazer uma simples recuperação, botar um revestimento, se vai ter que reforço. Então, tudo isso vai depender de quanto tempo você deixou e do dano que ela causou. Vai depender da umidade, de chuva, de vários processos para que você tenha a deterioração da sua estrutura. Agora, saiba que se você tem uma região que vai ter pombos, que vai ter aves, é melhor você prevenir, porque com o tempo você vai acabar tendo que tomar atitudes para evitar que as aves cheguem, só que com um custo muito maior, porque você vai ter todo aquele custo de limpeza, todo aquele custo, todos aqueles reparos, todos aqueles processos que pode ter recuperação e reforço, tá? Então a melhor coisa, né, nas estruturas é você evitar que os pássaros pousem. Então tem sistema de elétrico, tem vários processos que você pode utilizar, né, essas telas para que ele não fique ali nas vigas metálicas.
Então tem vários processos que você pode utilizar para você evitar que o estrago aconteça, porque se você tem um local propício para que isso aconteça, para que tenha muitas aves, vai acontecer. Então é melhor você tomar atitude antes, que o custo vai ser só apenas da prevenção, ok? Então era isso que eu queria falar sobre a acidez das fezes das aves para você, para que você, entendendo o porquê, se preocupe mais com aquela sorte que você teve dela cair no seu carro, tá? Então, tudo bem que seja sorte, mas remova e espere que a sorte, com pouco tempo que ela ficou no seu carro, chegue para você, tá bom? Então veja, se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe, faça comentários. Eu já disse que eu estou um pouco complicado, mas com o tempo eu estou respondendo. Nesse final de semana, vou ver se eu consigo responder muito os questionamentos do meu canal do YouTube, tá? Do nosso canal do YouTube aqui. Se você não é cadastrado no canal, se cadastre, me ajude a ganhar essa placa dos 100 mil. Faltam apenas 40 e poucos mil para eu chegar lá, né? Então me ajude aí, divulgue esse nosso canal com seus amigos e toda vez já diga para se cadastrar, para dar o ok, para aumentar a visualização dos nossos vídeos, ok? Então aguardo você no próximo vídeo, um abraço e até lá.